Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 14 de outubro. O evangelho para hoje é Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar estas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, falando assim, também a nós outros nos afrontas. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na Bíblia existem as bem-aventuranças, aquele momento em que Jesus diz: Felizes de vós, bem-aventurados vós, uma exaltação a um tipo de conduta, a um modo de proceder. Bem-aventurados, benditos são vocês, felizes são vocês. A Virgem Maria é bem-aventurada, não é? Bem-aventurada, Isabel proclama quando Maria chega à casa dela, diz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, né? Bendita, bem-aventurada, feliz és tu porque acreditaste. Pois bem, existem as bem-aventuranças e existem os ais. Os ais são as reprovações a certas condutas. As bem-aventuranças trazem sempre uma consequência. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então as bem-aventuranças trazem sempre uma consequência. Você é bem-aventurado porque nesta situação você vai ter esta consequência. Agora, os ais também trazem consequências. E a principal consequência do ai, da reprovação de Deus, é que a pessoa normalmente está perdendo a vida. Não se trata nem de uma condenação futura, mas se trata de perder a vida aqui mesmo, de gastar a vida com coisas fúteis, banais, loucas, que não dão sentido real à vida, que não dão sentido de transcendência, que não dão sentido de profundidade às coisas. Jesus, então, hoje, no Evangelho, se voltando para os fariseus, diz: Ai de vós, fariseus! Eles que se achavam pessoas muito puras, muito corretas, que se achavam modelos de vida religiosa, de repente se veem reprovados por Jesus. Eles são reprovados na sua conduta. Jesus diz: vocês pagam o dízimo da hortelã, da arruda, de tudo, das várias ervas que vocês plantam, porém vocês desprezam duas coisas: a justiça e o amor de Deus. Então, não vale investir na aparência. Jesus reprova esse tipo de coisa, não é? Por exemplo, de repente, hoje há uma volta muito grande, há um investimento em aparência que é muito forte, em casca, não é? E há grupos muito preocupados nisso, né? Na casca, na aparência, uma espécie de consolação, não sei, ou um desejo de se destacar, né? De ser diferente ao interno da igreja, já que não posso ser diferente pelo serviço, que seja pelo menos pela casca, pelo modo como eu me visto, pelo modo como eu tento parecer, né? Dentro da igreja. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda, mas desprezais a justiça e o amor de Deus. Quer dizer, desprezar a justiça é desprezar a possibilidade de fazer o que é correto, de ser uma pessoa correta, justa, honesta, desprezar a verdade, né? De repente eu posso estar dentro da igreja, cumprindo todas as leis litúrgicas e cumprindo todas as devoções, mas ser uma pessoa que aplaude a injustiça, que aplaude o erro,
que participa de falcatruas, que participa de tramas, que participa desse tipo de coisa, não é? Agora, nesse tempo de campanha eleitoral mesmo, muito disso acontece, não é? Então, a religião pode ser usada para enganar as pessoas. E o amor de Deus, desprezais o amor de Deus. Não é fácil acolher o amor gratuito de Deus, acolher a bondade de Deus, a misericórdia. Bom, Jesus diz: era necessário dar o dízimo, mas sem desprezar a justiça e o amor a Deus. No segundo ai, Jesus diz: ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Há muitas pessoas que ainda estão preocupadas com isso, que não participam de alguma coisa se não forem o centro das atenções, se não estiverem no topo, se não estiverem numa plataforma especial, recebendo aplausos, cumprimentos, sendo de alguma maneira adulados. Então, esse é o tipo de comportamento que Jesus reprova. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gente que procura na igreja não a Cristo, a conversão ou a palavra, mas procura a si mesmo, procura alimentar suas próprias tolices e é atraído para participar da igreja por esse desejo de se sobressair, de alimentar o ego. Muito bem. A Bíblia tem um texto muito interessante, no livro de Esther, que mostra o confronto entre o tio de Esther e o primeiro-ministro, Amã, que ele, digamos assim, ele tem raiva do tio de Esther, porque onde ele passa, as pessoas se curvam diante dele, não é? E o tio de Esther simplesmente, Mardoqueu não faz isso, né? Ele passa e Mardoqueu apenas o olha, não é que é levado pelo que a grande maioria faz, né? A tolice, né? Da grande maioria. Muitas vezes nós somos levados pela tolice da grande maioria e não fazemos uso da nossa consciência para sermos diferentes, né? Para sermos lúcidos. E aí ele é, digamos assim, perseguido por aquele primeiro-ministro, que não só apresenta calúnias contra ele, mas prepara uma forca altíssima para enforcá-lo e para que sirva de exemplo para as pessoas. Quer dizer, ninguém pode, diante de mim, todo mundo tem que se curvar, todo mundo tem que se abaixar, todo mundo tem que me aplaudir, todo mundo tem que me considerar, ou por bem ou por mal. Se não conseguir isso, de uma maneira se consegue pela força. A espécie de pessoa que tem uma autoestima elevadíssima, ela não tem noção de quem ela é. Ela se acha acima do que é e assim ela corre o risco de passar vexame o tempo inteiro. Muito bem. Depois, Jesus dá mais uma outra palavra dura. Ai de vós que sois como sepulcros, que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem saber. Quer dizer, vocês parecem exemplo, parecem ser mestres que se põem à frente das pessoas para caminhar, mas por dentro são sepulcros caiados. E as pessoas seguem vocês porque não sabem da miséria que existe dentro de vocês. Vejam que palavras duras, as palavras de Jesus com relação a esses homens. E aí então os doutores da lei entram na discussão e dizem: olha, o Senhor com essas palavras está afrontando os fariseus e acaba também afrontando a nós. Por que essa afronta? Aí Jesus diz: vocês também precisam de correção, porque vocês colocam fardos pesados da lei sobre as pessoas e vocês mesmos não estão nem aí para mover um dedo, mover um pouco sequer da força de vocês para realizar estas coisas. Vocês colocam a religião como um fardo, como uma lei pesada para as pessoas e vocês mesmos não estão dispostos
a fazer nada para cumprir esta lei. Então é belo esse texto porque nos faz pensar. Se de um lado existem os bem-aventurados, por outro existem aqueles que recebem o ai. Ai de vós, quer dizer, ai de vós pelos vossos comportamentos, porque desta maneira que vocês caminham, vocês estão já vivendo aqui na terra uma vida de gente condenada aos próprios caprichos, às próprias loucuras, uma vida sem profundidade, uma vida sem docilidade a Deus, uma vida sem alegria verdadeira. Ai de vós, porque já agora vocês estragaram a vida e a vida futura também está estragada, não é? Ai de vós. O evangelho de ontem mostrava uma coisa interessante, né? Que havia uma festa, mas as pessoas não tinham vinho, quer dizer, era uma festa na qual não existia alegria. E aquilo representa a religiosidade, o modo como o povo estava servindo a Deus. A religião tinha se tornado uma coisa vazia, era uma festa sem alegria, quer dizer, é como um hospital que não cura ou que não oferece cuidados, uma escola que não educa, é uma coisa que traz em si uma contradição inerente. Dizer, ai de vós, porque vivendo assim, vocês acabam por perder a vida. Acabam transformando a festa da vida numa coisa pesada, grotesca e sem sentido, sem senso. É preciso que alguém que entenda sobre a vida e que seja sensível à vida nos recoloque de novo diante da vida da maneira certa. E no evangelho de ontem, essa pessoa se apresentava, era a Virgem Maria, que conhecendo sobre a vida humana, sobre o coração do homem, ela chamou Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Quer dizer, tudo que se passa aqui, toda essa festa, essa música tocada, essa dança, esses risos, são todos falsos. Falta alguma coisa, falta autenticidade aqui. E aí Jesus diz, como é que nós vamos fazer? Vamos pensar. E aí ela chama os serventes e diz, façam tudo o que ele vos disser. Sigam o mestre, sigam o que o mestre disser e as vidas de vocês serão transformadas e essa vida de aparência, de casca, será transformada de repente numa vida de sentido real, verdadeiro. E vocês vão experimentar o que é autenticidade. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos um ótimo dia, vivido na graça e na paz e bem. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.